e dos custos totais, mas não são necessariamente os valores, digamos ver isto mais à frente, que precisamos de arrecadar adicionalmente para financiar um rendimento básico. Ora, eu infelizmente não pude acompanhar os primeiros dois painéis, mas consegui já seguir um pouco da discussão do último painel e foi interessante ver como a discussão, em parte, se centrou nos critérios e nas possíveis escolhas, nas escolhas políticas que refletem uma certa visão do mundo e uma certa posição ideológica. E eu defendo que o rendimento básico, e isso faz parte tanto da sua força como da sua fraqueza, a ideia do rendimento básico incondicional apela, de facto, pelo menos naquilo que são os seus objetivos propostos, apela tanto à esquerda como à direita. É possível que mais à esquerda do que mais à direita, mas é uma discussão discutível, obviamente, mas também apela a concepções, por exemplo, mais libertárias ou menos libertárias. E isso tem-se visto muito, embora me pareça que o debate em relação ao financiamento do RBI tenha entrado numa certa fase de alguma maturidade, diria eu, e tem-se visto, viram-se no início, pelo menos quando eu comecei a acompanhar esta discussão, propostas que claramente tinham em mente um certo tipo de organização social e estavam portanto, subordinadas a uma certa posição política. Por exemplo, tipicamente, versões de financiamento libertárias que incluem ou que tomam como pressuposto a afetação dos recursos atuais que o Orçamento de Estado arrecada para a provisão de serviços pela parte do Estado para o rendimento básico incondicional. Ora, pareceu-me desde o início que era preciso redefinir estes critérios e tentar conceber um RBI que pudesse ser financiado, ou que fosse, cujo financiamento não fosse pelo menos uma impossibilidade à partida e que se baseasse em critérios fundamentalmente diferentes. Ora, eu aqui neste slide elenco 6 critérios para financiamento, e há aí um sétimo critério, não está implícito, mas que está, que é subentendido por aquilo que eu estava a dizer, que já vou referir. E, portanto, o primeiro critério que eu tomei é de que o rendimento básico incondicional substituirá todas as prestações especiais de valor inferior ao definido para esse rendimento básico incondicional. Portanto, todas as prestações de valor inferior por indivíduo são eliminadas. O segundo passo é um passo que, de certo modo, inverso. Nesse segundo passo, o RBI é integrado em todas as prestações sociais de valor superior. Portanto, uma pessoa que aufira uma pensão de reforma de, por exemplo, 800 euros por mês e nessa altura seja introduzido, essa pessoa passa a receber, ou seja introduzido um RBI de 200 euros por mês, essa pessoa continua a receber os 800 euros por mês, mas, digamos, do ponto de vista administrativo, 200 euros correspondem ao RBI, 600 à diferença em relação à sua remuneração. Isto foi uma preocupação essencial que eu tive, de forma que as pessoas que já planearam a sua vida e que, especialmente no caso de pensões de reforma, já não têm, à partida, possibilidades novamente de entrar no mercado de trabalho, assim, por razões óbvias, não fossem afetadas nos seus planos de vida e, portanto, não vissem os seus rendimentos, pelo menos, diminuir. Portanto, todas as pessoas que recebem estas pensões, acima do valor da RBI, continuam a receber o mesmo valor. Um terceiro fator aí é que o valor da RBI em si não é tributável. O quarto critério assumido, portanto, nesse quarto critério, eu decidi, portanto, eliminar todas as deduções de rendimento coletável, que inclui as deduções específicas e também as deduções à coleta. O quinto passo mais uma vez, é um objetivo, e isto foi para atender um pouco a parte daquelas que são as motivações de muitos dos proponentes dos defensores do RBI. Eu tentei de conceber modelos e fazer simulações tendo em mente, tendo sempre possível em mente, a possibilidade da redução e simplificação dos escalões de rendimento do ponto de vista do IRS. Muitos dos proponentes do RBI queixam-se, obviamente, da burocracia da máquina fiscal, também de uma excessiva complexidade, e anseiam por
por um sistema, uma estrutura fiscal muito mais simples, a qual seja mais claro quanto aquelas as pessoas vão pagar de imposto, e também que não existam tantos pequenos escalões que façam com que as pessoas não tenham incentivo para tentar procurar uma remuneração superior. Um sexto critério que eu defini, que é muito importante, especialmente nos tempos que correm, é que estas simulações têm que ter um impacto nulo sobre o Orçamento de Estado, para que não caiamos na dificuldade de tentar mostrar que um RBI é aplicável quando exige um aumento significativo ou aumento do déficit, que é neste momento, por várias razões que eu não quero agora aqui discutir, politicamente complicado, pelo menos. Por fim, o tal sétimo critério, que não é propriamente um critério para o cálculo, mas é um critério que está subentendido naquilo que eu referi anteriormente, é de que não existe, eu pelo menos nas simulações, eu não reafeto os montantes que o Estado já arrecada através do IRS atualmente. Ou seja, pelo menos no ano de 2011 e também no ano de 2012, depois estes valores alteraram-se um pouco, no Orçamento de Estado constava um montante de IRS arrecadado de cerca de 8, 9 mil milhões de euros, e esse montante permanece, porque esse montante obviamente é usado para a provisão de serviços da parte do Estado. Agora, passando para o slide seguinte, podemos dividir as minhas simulações, o meu estudo de financiamento, em três partes. A primeira parte é aquela que eu já referi, tem a ver com a substituição e integração de prestações sociais. E eu aqui defini, portanto, na medida em que, obviamente, os dados da Segurança Social e da Caixa de Apresentações permitem este tipo de estudos, são dados macroeconómicos, portanto, não vão ao detalhe dos agregados familiares, mas na medida do possível eu defini os valores, as prestações sociais, cujos valores são inferiores ao RBI, e tentei ter em consideração a possibilidade de acumular diferentes prestações sociais, e apesar de tudo os dados, portanto, as publicações da Segurança Social são relativamente detalhadas relativamente a este aspecto. E, portanto, num primeiro ponto defini aquelas que são inferiores ao valor definido para o RBI, e num segundo ponto aquelas que são superiores, que são aquelas, portanto, para as quais a poupança que existe é apenas de parte do valor que o Estado gasta no pagamento, ou o Estado, ou a Segurança Social, no pagamento dessas prestações. Portanto, mais uma vez, no caso das pensões de reforma, a Segurança Social gasta um determinado montante, agora não sei de cor, e apenas a parte que corresponde ao valor inferior ou igual ao RBI é aquela que é integrada, porque o resto continua a ser, obviamente, pago pelo Estado, portanto, para não afetar as pensões a pagamento. Ora, de acordo com os meus cálculos, e eu, infelizmente, não posso, como é evidente, entrar em detalhes nesta apresentação, de acordo com os meus cálculos, para um RBI de 420 euros mensais, o primeiro passo representaria, ou através do primeiro passo, nós conseguiríamos arrecadar cerca de 8,7 mil milhões de euros, e no segundo, entre 6 a 9 mil milhões de euros, e mais uma vez, estas bandas aqui, estes intervalos, têm que ver com a falta de dados específicos e invalidados sobre os agregados. Na segunda simulação que eu escolhi, aqui para esta apresentação, para um RBI mensal de 200 euros por mês, o primeiro passo permitiria-nos poupar cerca de 2 mil milhões de euros, e o segundo, mais uma vez, entre 7 e 9 mil milhões de euros. Portanto, para um primeiro valor de RBI de 420 euros por mês, a poupança possível, do ponto de vista teórico, à partida, é de cerca de 15 mil milhões de euros, se não estou enganado, ou 16 mil milhões de euros, e em relação ao RBI de 200 euros por mês, seria de cerca de entre 9 e 11 mil milhões de euros. Agora, antes de irmos para aquela que eu vejo que é a segunda fonte, e mais uma vez, para quem quiser consultar em maior detalhe a minha simulação e os critérios que eu assumi, as escolhas, depois pode pedir ao Jorge que o Jorge distribua o tal documento que eu enviei hoje de manhã. Mas, portanto, antes de ir para o segundo passo de financiamento, que tem que ver com a reformulação da estrutura do IRS,
Eu queria apenas mostrar a distribuição de rendimentos em Portugal, de acordo com os rendimentos declarados em sede de IRS. Obviamente que há rendimentos que não são declarados em sede de IRS, mas vamos assumir que, apesar de tudo, é uma boa imagem da distribuição, real distribuição de rendimentos em Portugal. E o que podemos ver neste gráfico, eu espero que consigam ler os valores que estão nos eixos, e o que podemos ver neste gráfico, por exemplo, é que 71% da população portuguesa, ou melhor, 71% dos agregados que enviaram declarações de rendimentos para as finanças nesse ano, 71% oferem até 19 dos agregados, 19 mil euros por ano. O que nós vemos aqui neste gráfico é uma distribuição de rendimentos muito enviesada à esquerda. Portanto, no gráfico de cima, mais uma vez, temos a distribuição acumulada e na linha inferior temos a frequência relativa destes agregados. Vemos que há, por exemplo, um pico nesta frequência relativa no segundo escalão, portanto, de 5 mil euros a 10 mil euros, 29% dos agregados declaram entre 5 a 10 mil euros. Mais uma vez, queria aqui ressalvar que os agregados podem ser de uma só pessoa, mas podem, obviamente, ter dependentes ou ter um casal, por exemplo. Portanto, existe aqui uma certa variabilidade, uma certa ausência de detalhe nos dados que não nos permite, por vezes, ou que não permite ir muito mais além deste tipo de simulações. De qualquer modo, já nos dá uma boa ideia dos valores envolvidos e da distribuição de rendimentos em Portugal. Poderemos também ver